complexos. Nós já vimos toda a forma algébrica, definições, operações, vocês já tem uma lista lá para resolver. Na parte de trigonometria eu dei uma diferenciada, né, para vocês pensarem um pouquinho mais, com números diferentes, vocês vão conversar entre vocês, isso é até saudável, é bom, né, mas pelo menos não é a mesma tarefa. Isso aí diferencia a tarefa de um da tarefa do outro, acaba sendo uma coisa, um aprendizado mais sólido. Você olha o seu amigo, você conversa com o seu amigo, mas você tem que pensar um pouquinho para adaptar. Isso é bom. Na de números complexos eu acabei não modificando, tá? Mas aí vocês vão ter mais, vocês já devem mexer com números complexos em eletrônica e tal, então vocês vão ter a oportunidade de ir fazendo a lista, né, de tirar dúvida, mesmo que vocês conversem entre vocês que seja a mesma construção. Às vezes no meio ali de uma construção você tira dúvida e tal. E agora que nós vamos começar a estudar a forma trigonométrica, a gente não vai jogar no lixo a parte de forma algébrica. Pelo contrário, a gente vai continuar usando aqui e vocês vão ver, tá bom? Como eu falei, última aula do ano, aula no Natal, né? Isso aqui eu fiz até, a aula passada foi até aqui, não a aula presencial, mas o trechinho que eu pus ali no YouTube, tanto que eu fiz questão de deixar claro aqui que isso é um exercício incompleto, tá? Deixei aí para vocês terminarem, claro que não vale nota, é só para deixar claro que o exercício não acaba aqui, isso é o início do exercício da aula passada, tá? A parte de... Parece uma barra aqui para mim, que no vídeo não aparece, mas agora ela saiu. Então, hoje nós vamos ver introdução à forma trigonométrica. Hoje, na aula de hoje, se vocês puderem, um de vocês três que estão aí, me confirmem se vocês estão vendo minha tela e me ouvindo, por favor, se alguém puder. Se não... Tá tudo ok. Tudo ok? Ô, Rodrigo, lembrando que eu vou pôr esse vídeo no YouTube, a sua voz vai sair lá, tá? Se você não se importar. Só lembrando, tá? Que eu tenho que fazer isso, até por lei, tá bom? Então, hoje a gente vai ver a introdução à forma trigonométrica, tá? Mas hoje a gente não vai ver forma trigonométrica. Não vou dar em uma aula só forma trigonométrica, porque é muita informação. Quando que a gente vai ver forma trigonométrica? Na primeira aula de 2022, tá? Que ainda vamos estar no ano letivo de 2021, mas na primeira aula de 2022. Só que essa aula é base para vocês entenderem a próxima. Ah, André, mas vai passar 10 dias, Natal, Ano Novo, não vou fazer exercício disso, eu vou esquecer. Ok. Mas eu já dando aula hoje, ela ficando gravada no YouTube, eu posso passar por ela mais rapidamente no retorno. E aí, a gente só revisa rapidamente essa aula no retorno. Vocês três que estão aí, não sei se chegou mais alguém, vão ter uma base melhor para entender do pessoal. Então, nós vamos começar a forma trigonométrica com uma coisa que tem outro nome, com a representação geométrica de um número complexo. Essa parte é bem simples. Vocês já estão, o procedimento que a gente vai fazer aqui, vocês já estão acostumados a fazer em outra disciplina. Então, isso eu tenho certeza que vocês vão entender. Forma trigonométrica mesmo, nós vamos ver a aula que vem, que é lá no ano que vem, depois do Natal, depois do Ano Novo. Aí eu retomo essa aula rapidinho, antes de dar de fato a forma trigonométrica. Hoje nós vamos ver dois elementos muito necessários para escrever a forma trigonométrica de um número complexo, que é o argumento e o módulo. Mas antes da gente entrar no módulo e no argumento, que nós vamos ver nessa ordem, primeiro o módulo, depois o argumento, antes nós vamos falar de um conceito mais simples, que é a representação geométrica de um número complexo. Gente, vocês estão acostumados em várias disciplinas a usar um eixo X. Eu já vi exercício da área de eletrônica que no eixo X é a corrente, é o I. O I lá é corrente, né? Aqui o I é outra coisa. O I é aqui o que o J é lá na aula de eletrônica. Mas como a aula de matemática, eu tô me permitindo usar a anotação de matemática, tá? Que é o I, tá bom? Lá é o que o J é para vocês, porque o I é corrente, né? Mas o I aqui é a raiz de menos 1. Tanto que às vezes eu escrevo, sendo o I a raiz de menos 1, tá? Então, eixo X, eixo horizontal, eixo Y, eixo vertical. Tá acostumado com isso, tá? Em trigonometria que a gente usou, né? Lembra que o X era consono, cosseno deitado, sem sono, seno em pé, né? Aqui a gente vai mudar um pouquinho. Em vez de chamar simplesmente de X ou Y, ou então de cosseno e seno, a gente vai dizer que no X eu vou posicionar os números reais, por isso que eu vou colocar esse RE, para lembrar vocês disso, e no eixo Y eu vou representar os números imaginários, IM. Sendo um pouco mais preciso na definição, no eixo X eu vou representar os números que são parte real de um número complexo. E no eixo Y eu vou representar os números que são parte imaginária de um número complexo. Mas eu ficar falando, não vai esclarecer nada. O que vai esclarecer é a gente fazer. Nós vamos fazer desses quatro aqui, tá? A representação geométrica de Z1, Z2, Z3 e Z4. Para não confundir vocês, eu vou fazer o número aparecer e escrever a representação geométrica. O número aparecer e escrever a representação geométrica. Então, vamos lá? Vamos fazer para o primeiro? Eu vou dividir tanto o eixo X quanto o eixo Y em partes iguais para ficar mais fácil para vocês acompanharem. Então, cada risquinho é um número inteiro. Vamos fazer números inteiros.
Então, o primeiro risquinho é o 1, 2, 3, 4, 5 no X. Mesma coisa no Y, tá? Estou fazendo do lado direito, que é a parte positiva do eixo X, e vou fazer em cima, que é a parte positiva do eixo Y. Então, ó, mais ou menos na mesma distância, 1, mais ou menos porque é um rascunho, tá? 2, 3, 4, então 4 tá bom. E quando aparecerem números negativos, eles vão aparecer. No eixo Y eu vou vir aqui para a parte de baixo, e no eixo X eu vou ali para a parte esquerda. Como aqui só tem número positivo, eu já sei que eu vou ficar aqui nos positivos. Qual que é a parte real desse complexo? Ó, ela está aqui, lembra? A parte real é o A. Lembra? A mais BI? A parte real é o A. Portanto, a parte real aqui é o número 1. Então, eu vou vir aqui no eixo real, ó, e vou marcar o número 1. A parte imaginária, ó, quando eu não tenho nada multiplicando i, é como se eu tivesse 1. Então, nesse caso, a parte imaginária também é 1. Nesse número complexo, pensando na forma A mais BI, tanto o A quanto o B são 1. Então, no eixo imaginário, eu também vou vir aqui e vou marcar o número 1, tá? Como é que eu marco 2 pontos? Porque essa aqui é a coordenada, vamos dizer assim, imaginária, a parte imaginária, ou seja, a coordenada Y do meu número complexo. Essa aqui é a parte real, ou seja, a coordenada X. Coordenada X é a parte real, coordenada Y é a parte imaginária. Como é que eu marco um par ordenado? Eu marco assim, ó. Eu prolongo o que está no eixo vertical, no eixo em pé, na horizontal, e eu prolongo o que está no eixo horizontal, ou seja, deitado, eu vou na outra direção. Quem está deitado, eu saio com uma... O eixo que está deitado, eu saio com uma linha... Do eixo que está deitado, perdão, eu saio com uma linha em pé. Do eixo que está em pé, eu saio com uma linha deitada. Então, isso aqui, ó, esse aqui é o Z1, que ele é denotado aí, ele é representado pelo par 1 em X e 1 em Y. E em X é a parte real. A parte real dele ali em azul, ó, não era 1? A parte imaginária ali em verde também não era 1? Então, sempre eu vou pegar um ponto que vai ter coordenada X, o A, ou seja, a parte real, e coordenada Y, o B, ou seja, a parte imaginária. Talvez o exemplo 1 não seja tão esclarecedor. Vamos fazer um outro exemplo. Menos 3 e mais 2. Agora, ó, o meu A, dá uma olhada aqui. O meu A, que é a parte real, é menos 3. Lembra, é A mais BI, tá? Então, quem não multiplica o I é A, quem multiplica o I é B. Então, a parte real, ó, é menos 3. A parte imaginária, que é quem multiplica o I, é 2. A parte real, menos 3. A igual a menos 3. Parte imaginária igual a 2. Ou seja, B igual a 2. Então, agora eu vou marcar, ó, em azul, eu estou fazendo um padrãozinho em azul real e em verde imaginário, para ficar mais claro para vocês. Então, a parte real eu vou marcar no menos 3. Então, eu vou vir aqui, ó, menos 1, menos 2. Vou vir aqui no menos 3. Vou marcar ele aqui, ó. Vou marcar ele aqui, essa é a parte real. E a parte imaginária é mais 2. Então, eu vou vir aqui, ó, 1, já está marcado, 2. De novo, ó, do eixo em pé eu saio deitado, do eixo deitado eu saio em pé. Sei que vocês já sabem isso, mas estou aí revisando. Esse aqui, ó, vou fazer até ele de outra cor, vou usar um vermelho aqui, já que a gente usou para o branco o Z1, estou usando para o vermelho o Z2, tá? Ó, usamos o branco para o Z1, vou usar vermelho para o Z2. Esse aqui, ó, tá vendo que tem coordenada X, ou seja, a parte real, menos 3, coordenada Y, ou seja, a parte imaginária, mais 2, o encontro dele é aqui, ó, e esse aqui, portanto, é o Z2, que vai ter aí o par ordenado menos 3, sempre o que tá no, sempre o representante do eixo X primeiro, né? E menos 3 e mais 2, o representante do eixo Y depois, tá? Então, o Z2 é um par menos 3 e 2, ou menos 3 e mais 2, como você quiser falar aí, tá bom? Aí a gente destacou ele aqui, ó. Saímos do eixo de pé 1 tracejado deitado, saindo do 2, saímos de um eixo deitado, um tracejado de pé, tá bom? E marcamos o ponto. Vocês já sabem marcar a coordenada de ponto. Só estou sendo assim detalhista, porque sempre pode surgir dúvida, tá? Os alunos do segundo ano do integrado, que vêm matemática e física pura, tal, eles também confundem. Então pode acontecer aí de vocês confundirem. E o duro é que eu botei um vermelho aqui no Z1, nada a ver, né? Vai ficar confuso. Deixa eu passar o branco por cima, que vamos manter aí um padrão de cor, né? Ou eu escolho uma cor para cada um, ou então não, né? Senão ficaria aí complicado. Mesma ideia, pessoal, tá ficando muita rabisqueira separar o A do B, tá? Então, vou começar a fazer direto. Prestem atenção, ó. Aqui, o A é 1, que é a parte real, quem não multiplica o I. O B é menos 2, que é quem multiplica o I. Então, esse número aí, que é o Z3, ele tem parte real mais 1,
já está marcado aqui, ó. Vamos fazer ele de outra cor, senão a gente vai se perder. Vamos fazer ele em amarelo. Ele tem parte real mais 1, já está marcado aqui, ó. O amarelo em cima do branco está difícil de ver, mas calma que vai valer a pena usar o amarelo, que ele vai aparecer bastante no fundo preto. Só que a parte imaginária é menos 2. Então eu venho aqui, ó, na parte imaginária, menos 1, menos 2. Tá vendo? Então marquei na parte imaginária menos 2 e na parte real mais 1, ó. Real é mais 1, imaginário é menos 2. Do eixo em pé eu saio deitado, do eixo deitado eu saio em pé, ó. Pode ver que o real é 1 positivo e o imaginário é 2 negativo. Então esse aqui, ó, é o Z3, que corresponde ao ponto de coordenadas 1 no eixo X, ou seja, na parte real, e menos 2 no eixo Y, ou seja, na parte imaginária, tá? Sempre marcaremos um número complexo, conforme a sua forma trigonométrica, assim, tá? Parte real no eixo X, parte imaginária no eixo Y, aí faz o encontro, tá? O número em si, a representação geométrica do número é o encontro, não é só a parte real ou só a parte imaginária, a não ser que seja um número que só tem a parte real e que só tem a parte imaginária. Nós vamos representar isso aí para vocês verem, tá? Mas aqui, nessa parte, eu não trouxe esse exemplo ainda. Seria muito bom que eu conseguisse apagar só os números ali, mas eu não vou conseguir. Então, depois, na hora de mandar para vocês, eu tiro tudo, né? Passo isso a limpo e deixo só realmente, sem esses rabiscos azuis e verdes, porque acabou invadindo o espaço do coleguinha aqui do Z4. Mas ainda assim dá para ver, ó, que aqui no Z4 o A é menos 1 e o B é menos 2. Então, no Z4, ó, a parte real é menos 1, então eu venho aqui no eixo real, no menos 1, marco ele. E a parte imaginária é menos 2. Venho aqui no eixo imaginário também e marco no menos 2. Ficou um pouco apertado aqui, ó, mas vocês podem ver. Vou descer do eixo real, ó, cuidado que esse 1 é do eixo Y, né? É aqui que está o menos 1. Vou sair do menos 1 na parte imaginária, eixo deitado, perdão, vou sair do menos 1 na parte real, eixo deitado eu saio em pé, e vou sair do menos 2 na parte imaginária. Eixo em pé, eu saio deitado. O Z2 aqui, esse menos 2 ficou num lugar ruim, né? Mas ele ainda é o menos 2 aqui. Depois eu passo tudo a limpo para passar para vocês. Isso aqui não estava no meu rascunho. Aqui seria o Z4, ó. O Z4 tem parte real menos 1 e parte imaginária menos 2. Entenderam como que é o processo de marcação? Eu sempre vou marcar a parte real no eixo deitado e a parte imaginária no eixo de pé e fazer o encontro. Isso se o número tiver parte real e parte imaginária. Isso vai acontecer realmente se o número tiver os dois. Senão, vai ser um pouquinho diferente aí a ideia, tá? Eu vou passar limpo porque eu achei que esse desenho ficou um pouco assim encavalado. Eu já tinha feito ele no ano passado, né? Mas agora eu já deixei algumas coisas prontas, ficou meio em cima. Vou fazer ele mais bonitinho para mandar para vocês. E um comentário importante, ó, para mandar no PowerPoint, né? Porque no vídeo vai assim mesmo. Os pontos marcados representam os números e são chamados de afixos. Então, o Z1, aliás, esse ponto aqui, o 1, na verdade, ele é o afixo do número complexo Z1. Esse outro ponto, menos 3 e 2, é o afixo do complexo Z2. Esse outro aqui, 1 e menos 2, é o afixo do complexo Z3. E esse que ficou feio, eu vou ter que passar limpo para vocês, é o afixo do complexo, ou seja, o menos 1 e menos 2, né? Menos 1 no x, menos 2 no y, é o afixo do ponto Z4. Então é isso, marco a parte real no eixo x, marco a parte imaginária no eixo y, cuidado para não se confundir, eixo y embaixo é negativo, em cima é positivo, eixo x, direita é positivo, esquerda é negativo, tá? Cuidado que no vídeo aqui às vezes aparece trocado, o jeito que eu faço, mas olhem para a tela, ó, eixo x, direita positivo, esquerda negativo, eixo y, em cima positivo, embaixo negativo. Eu vou lá e vou marcar a parte real no eixo x e a parte imaginária no eixo y e fazer o encontro. Fiz o encontro, é o afixo, ou seja, o ponto que é a representação geométrica do complexo. 1 é a representação geométrica do complexo Z1. Menos 3 e 2 é a representação geométrica do complexo Z2. 1 e menos 2 é a representação geométrica do complexo Z3. Menos 1 e menos 2 é a representação geométrica do complexo Z4, tá? Eu falei que ia passar limpo depois, porque não dá para apagar, mas eu consigo consertar aqui, ó. Pelo menos em cima, rabisco em cima de rabisco, não posso perder muito tempo, né? Não quero passar muito do horário com vocês, ainda mais numa aula que é quase no Natal, né? Porque é sacanagem isso aí, pô. Vocês já vieram aí na aula estando cansado e tal, né? Então, não vou ficar passando do horário. Agora tá bom, não precisa nem passar limpo, tirando aqueles pedaços lá, né? Esses pedaços aqui, o A,
menos 3 e menos 2, isso aqui vou ter que dar uma arrumada boa. Mas eu arrumo e mando para vocês, que eu vou ficando em cima ali. Agora dá para ver bem quem que é o Z4, quem que é o Z3, quem que é o Z1 e quem que é o Z2, tá? Na verdade, não é o Z1, o Z2, o Z3, o Z4. São os afixos do Z1, Z2, Z3, Z4. Tá aqui, ó. Os pontos marcados representam os números e são chamados de afixos, tá? Eu pus aí Z1, Z2, Z3, não se coloca assim, mas para ficar mais fácil para você. Seria o afixo de Z1, que é o ponto 1. O afixo de Z2, que é o ponto menos 3 e 2. O afixo de Z3, que é o ponto 1 e menos 2. O afixo de Z4, que é o ponto menos 1 e menos 2, tá? E sempre as coordenadas, x primeiro, y depois. Sempre a parte real no x e a parte imaginária no y. Tá bom? Beleza? Tem mais uma coisa aqui de cor para arrumar, né? Ó, vou passar aqui o vermelho também para ficar bem diferenciado aí, um número do outro, o Z2 inteiro em vermelho, o Z1 inteiro em branco, o Z4 inteiro em roxo e o Z3 inteiro em amarelo, tá? Ficar aí bem claro para vocês, tá? Aqui ficou um pertinho do outro, porque coincidiu, ó, os dois têm a mesma parte imaginária aí, então acabou ficando muito pertinho. Mas acho que dá para ver tranquilamente. Tirando esses rabiscos aí azul e verde, eu acho que o resto tá bem visual aí para vocês, tá bom? Então essa é a representação geométrica dos números complexos, tá? Baseado nisso, nós estamos prontos para definir módulo. Módulo é a distância do afixo do número complexo até a origem. Que origem, André? Do plano cartesiano. Nós estamos fazendo XY, não é à toa, é porque isso aqui tem um sentido de marcar a parte real no eixo X e a parte imaginária no eixo Y. Imaginando que o complexo é Z igual A mais BI. Eu venho aqui, ó, na parte real e marco o A, igual a gente estava fazendo já. Esse é o A. Quanto vale A? Não sei. Mas se eu marquei aqui, também para facilitar o exemplo, é porque eu estou imaginando que A seja maior que zero. O A tem que ser maior que zero para eu marcar nessa parte do eixo X. Se ele for menor que zero, vai ser na parte de lá, tá? Eu venho aqui também e marco o B. Não sei se eu inverti as cores. Não, estou fazendo o real em azul, vou fazer aí para não confundir vocês. O imaginário eu venho aqui e marco o B. Vamos dizer que o B esteja aqui, tá? Também estou imaginando um exemplo que o B seja maior que zero. Eu não tenho número, mas para facilitar para vocês, seja quem for o A um número maior que zero, portanto vai ficar desse lado do eixo X, seja quem for o B um número também maior que zero, portanto vai ficar na parte de cima do eixo Y, eu marco os dois. Marquei, acabou. Aí como é que eu acho o afixo? Quem está no eixo em pé, eu saio deitado. Quem está no eixo deitado, eu saio em pé. Vocês já sabem marcar ponto aí em sistema cartesiano, mas só reforçando, tá? Esse é o afixo do número Z, que tem parte real A e parte imaginária B, ou seja, essa é a representação geral do número complexo. Como é que eu vou medir a distância desse ponto do afixo de Z aqui até a origem? Então, esse aqui seria o afixo de Z, eu vou colocar Z aqui, tá? Não é o nome do ponto, mas é só para você lembrar que esse ponto, essa bolota branca, é o afixo de Z. Ou seja, por quê? Porque eu marquei a parte imaginária do Z no eixo de pé e a parte real no eixo deitado, tá? O módulo vai estar aqui, ó. O módulo vai estar aqui, ó. É a linha reta que liga o afixo até a origem. Você sai reto da origem. Eu não estou conseguindo sair muito reto, né? Tá ficando meio zoado o meu desenho. Mas a distância reta aqui, ó. A distância é a menor distância. Tenho que fazer grosso porque eu errei o desenho no começo. É a distância. É só eu fazer um segmento que sai da origem e vai até o ponto, independente de onde o ponto esteja. Se o ponto estivesse aqui, ó, deixa eu sair para poder apagar depois. Vamos supor que eu traçasse o afixo do meu número complexo e o ponto viesse parar, sei lá, aqui, ó. Como é que eu vou saber quem é o módulo? Eu venho aqui e faço um segmento que sai do ponto e vai até a origem. Aí eu meço essa distância. Se o meu desenho estiver em escala, eu posso medir até com a régua, tá? Mas claro que a gente não vai medir com a régua. Vou ensinar vocês a fazerem isso calculando, fazendo conta. Peraí que tem uma mensagem aqui no Teams. Ah, não, alguém que respondeu a minha pergunta aquela hora. Agradeci o Rodrigo. Obrigado, Alexandre, também por responder que vocês estão me ouvindo e tal. Chegou uma gente, acho que é o André, né? Boa noite, boa noite. Então, o módulo é a distância da origem entre o afixo do número, que a gente viu no slide anterior, que é simplesmente o ponto que você acha marcando a parte real no eixo deitado e a parte imaginária no eixo em pé. Lembra, né? Sempre que quando eu tô para fazer o encontro do eixo deitado, eu saio com uma linha em pé, um tracejado em pé, e do eixo em pé eu saio com uma linha deitada. Fiz o encontro. Esse é o Z. Esse é o módulo de Z, é a distância de Z da origem do sistema cartesiano, que é onde origem é o quê? Onde cruza o eixo X e o eixo Y, tá? E a gente chama esse módulo por uma letrinha grega Rho, tá? Então, ó, eu vou pôr aqui no canto para vocês que a representação
do módulo de um complexo são duas, tá? Então, na verdade, são representações e não representação. As representações do módulo de um complexo são duas. Pode ser a letra grega Rho, vou escrever o nome dela aqui para você não esquecer, Rho, ou então você pode escrever simplesmente módulo de Z, o Z entre dois pauzinhos, tá? Tanto faz a representação que você vai usar. Eu uso Rho porque eu gosto mais de Rho, mas saibam, fiquem cientes aí que vocês têm as duas formas de representação do módulo, que é a distância do afixo, que, ou seja, é aquele ponto que eu achei, marcando a parte real do eixo X na parte imaginária do eixo Y, isso é o afixo, falamos na lousa anterior. A distância do afixo até a origem do sistema cartesiano é um módulo, se chama módulo, e pode ser representada pela letra grega Rho, ou simplesmente pelo Z mesmo, entre dois pauzinhos, tá? Como é que você vai calcular esse Rho? Claro, tendo A e B. Pessoal, pela própria definição do sistema cartesiano, como o ângulo entre x e y é reto, esse ângulo aqui também vai ser reto, tá? Se isso não é claro para vocês, claro que é claro pelo desenho, né? Mas a prova matemática, eu tenho que chamar a atenção de vocês para isso, ó. Se do eixo deitado não sai com uma linha em pé, deitado em pé, simplificações do que eu estou falando, horizontal e vertical. O ângulo entre a horizontal e a vertical é 90 graus. Então, esse triângulo aqui, que eu vou redesenhá-lo, ele é retângulo, ó. Se eu redesenhar ele aqui um pouquinho maior, vou fazer ele um pouquinho maior, porque o jeito que eu fiz a ocupação espacial aí do meu desenho não foi muito legal, então não vou poder ampliar ele muito, infelizmente. Mas eu acho que vai dar para vocês verem mesmo assim, ó. Não vou nem nomear os vértices do triângulo de A, B e C. Vocês vão ver que triângulo eu estou reproduzindo. Eu estou reproduzindo, ó, exatamente o triângulo ali, ó, que ficou errado, inclusive, né? Eu tinha que ter desenhado esse módulo um pouquinho mais para cima. Tudo bem, é só fazer a bolota maior. Tá? É uma ampliação mesmo, é uma representação. Vocês entenderam a ideia, né? A gambiarra que eu fiz no desenho. Gente, geometria não existe desenho errado. Existe ponto muito pequeno. Se o desenho ficou feio, aumenta o ponto, acabou. O desenho é só para representar, é só para te ajudar. Ó. Então, tá aqui, ó, copiado exatamente o triângulo. Olha só, olha aqui para mim. Eu desenhei esse lado que é branco inteiro, tá aqui embaixo. Eu desenhei aqui o módulo, que é a distância de Z da origem, está aqui em vermelho. Eu desenhei a bolota do Z, tive que aumentar ela um pouco, porque eu fiz bobeira na hora que eu comecei a desenhar. E esse lado vertical tracejado, tá? Pessoal, quais são as dimensões desse triângulo? Aqui assim, ó, é exatamente o valor de A. Porque, ó, se eu sair da origem e vir até aqui, é a medida do lado A. Perfeito? Ali é o módulo Rho, independente de quem ele seja, tá? E esse outro lado aqui tracejado, pessoal, aqui, ó, se eu sair da origem e ir ali em cima, não é a medida do B? Como todos os ângulos aqui são retos, pela definição do sistema cartesiano, pela definição de vertical e horizontal, essa figura aqui, aliás, eu não vou nem... Ixi, fiz besteira. Paguei tudo. Vou ter que desenhar de novo. Tipo de coisa que a gente não pode fazer no ensino remoto, porque o nosso tempo é absurdamente restrito, tá? Tá? Ih, que porcaria, hein? Então, pessoal, eu acho que deu para entender a ideia. Eu vou parar de falar para me concentrar aqui no desenho, para a gente economizar um pouco de tempo, que já são 8h30. E imagino que vocês estejam muito cansados, né? Lógico, final de ano é quase Natal. Eu também, tá? Até por isso que a gente começa a fazer mais besteira, né? Mas aqui a gente reproduziu exatamente o triângulo, né? Aqui o módulo, que eu já errei no desenho ali. Provavelmente vou errar aqui também, tá? Muito mais difícil desenhar nessa mesa digitalizadora do que na lousa física, mas não vamos desanimar. Tá? E eu tinha feito mais um comentário, que aqui era um ângulo reto. Oh, meu Deus, em preto não vai sair em cima do fundo preto, né? Tem que ser em branco. Aqui é um ângulo reto e aqui é um ângulo reto, tá? Aqui a gente tinha falado que era o módulo de um complexo, E aqui a gente tinha feito uma caixinha aqui do lado, ó, que eu até sem querer usei um azul diferente, mas que ficou bonito, então eu vou repetir ele. Né? A gente escreveu as formas de representar o módulo de um complexo. Módulo é a distância da origem, né? Representar. Eu vou pôr no singular mesmo, tá? Representação. Pode ser Rho ou pode ser Z entre dois pauzinhos, tá? O Rho. Tem vários jeitos de fazer a letra grega Rho aí. Pode ver que sempre que eu faço fica um pouquinho diferente uma da outra. Essa é a letra grega Rho, tá bom? Então tá aí a letra grega Rho, o módulo. E na hora que eu fiz bobagem e apaguei tudo, ó, eu estava falando que aqui era A,
Porque, ó, eu saí do 0 e fui até o A ali. Aqui assim, ó, eu saí do 0 e fui até o B, mas como essa figura é um retângulo, ali também é B, ó. Então, aqui também é B. Na hora que eu fiz bobagem e apaguei tudo, era a hora que eu ia sair da tela, manter, para mostrar que essa figura aqui é um retângulo. Não vou nem fazer aparecer o eixo, para mostrar que essa figura aqui é um retângulo. Pela própria definição de vertical e horizontal, e a maneira como a gente sai dos eixos reto, né? Esse risquinho reto que sai do eixo, agora tem que fazer aparecer o eixo em pé, ele vai ser paralelo ao eixo de baixo. Esse risquinho reto que sai do eixo deitado vai ser paralelo ao eixo do lado. Então essa figura é um retângulo. No retângulo os lados opostos são iguais. Então uma justificativa a mais para esse pedaço aqui ser B, certo? E o triângulo é retângulo. Se o triângulo é retângulo, como para todo triângulo retângulo vale sempre o Tel-Pitch, que é o teorema de Pitágoras. Como é que a gente faz? Ó, hipotenusa é o lado oposto ao reto, ó. Sai do ângulo reto, faz uma flechinha saindo dele. Que lado que você encontra, né? Uma flechinha dentro, no meio do triângulo, tá? Se você fizer nesse lado, vai dar problema naquele também. Que lado que você encontra? A hipotenusa, o lado oposto ao ângulo reto, ó. Então, hipotenusa ao quadrado, fica sozinho, é igual um cateto ao quadrado mais o outro cateto. Mas isso, pessoal, é a dedução da fórmula. A gente nunca mais, estou falando sério, a gente nunca mais vai fazer. Sabe por quê? Porque eu não quero ρ ao quadrado. Eu quero simplesmente ρ. Então eu tiro a raiz. Se eu tiro a raiz desse lado, eu corto 2. A gente já aprendeu isso aí. Onde é que eu vou fazer isso para não ficar marcado aqui, ó? Fazer rapidinho aqui no cantinho, depois eu apago. Se eu tenho, de um lado na minha fórmula, ρ ao quadrado igual, tralalá, 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 o que eu faço é tirar a raiz dos dois lados. Tiro a raiz desse lado, eu tenho que tirar a raiz de tudo do lado de lá. Cortou aqui, ficou só o ρ. E do lado de lá, isso aqui, do lado de lá ficou só a raiz de a quadrado mais b quadrado, tá? Você tirou aqui a raiz de ρ ao quadrado, ficou só o ρ do lado de lá. Você tira a raiz de tudo, tá? Essa é a fórmula, e eu vou pôr aqui um cor-de-rosa para ficar mais amigável em cima do preto, porque ali eu fiz umas dimensões com o vermelho e tal, mas né, não era a fórmula principal, não era o intuito principal da lousa. Esse é o intuito principal. Essa é a fórmula que a gente vai sempre usar, né? Fazer aparecer as coisas aí, para quando eu perguntar num exercício o módulo de um número complexo, tá? E você tem que saber o módulo de um número complexo, porque é um daqueles 3 elementos que eu falei que a gente ia definir, um daqueles 2 elementos, perdão, que eu falei que a gente ia definir para aprender a escrever um número complexo na sua forma trigonométrica. Essa é a equação 1. No final da aula nós vamos ter 3 equações para achar esses 2 elementos, tá? Mas por enquanto é só uma fórmula, tá bom? Então, o que nós vimos aí, recapitulando, tá? Rapidamente, não vou falar tudo de novo, não se preocupem. Nós vimos como marcar o afixo do número complexo e como calcular a distância desse afixo da origem, tá? O que é o afixo mesmo? É a marcação, é a representação geométrica. Marco, é isso sim, recapitulando, é importante. Marco a parte real no eixo X, a parte imaginária no eixo Y e faço o encontro. Como é que eu calculo essa distância aqui? Por Pitágoras. Mas você não vai deduzir sempre Pitágoras, você vai tacar direto na fórmula. Ρ igual raiz de A quadrado mais B quadrado. Nada melhor que um exercício para ilustrar como é que é isso na prática. Você não vai precisar toda hora pensar no desenho geométrico. Eu vou puxar vocês para isso, claro, para eu dar uma aula mais completa, mas vocês vão ver que não precisa. Ó. Determine o módulo, entre parênteses, ρ, desse complexo aqui daquele lá. Como é AB, aqui o Z assume um valor, né, A e B, no item A o Z assume um valor, no item B ele assume outro, tá? Resolução está em branco. Se vocês tiverem dúvida, tudo que está em azul aí e cor-de-rosa é enunciado, que vai começar a aparecer aqui em branco é resolução, tá? Na hora que vocês levarem o PowerPoint aí para casa. Gente, eu quero o módulo de ρ. Como é que é o módulo? ρ igual raiz de A quadrado mais B quadrado. Quem que é a mesma parte real? Quem que é a parte real aqui? 1. Então, eleva 1 ao quadrado. Quem que é a parte imaginária? Quem multiplica o i. Então, é 2, né, André? Cuidado. Vai dar o mesmo resultado, mas só para você me mostrar que você entendeu. É menos 2, tá? E você vai tirar a raiz disso aqui. No fundo, você está fazendo um Pitágoras. Se você desenhar aqui, você vai ver que forma um triangulinho e tal. Mas não precisa. Joga direto na fórmula. Ρ é raiz de A quadrado mais B quadrado. Você vai poder consultar a fórmula. Nós estamos num remoto, então não tem por que toda hora você ficar desenhando. Com o tempo, você vai compreender o que você precisa aí para aplicar
na sua área, né, em eletrotécnica mesmo e tal. 1 ao quadrado dá 1 mesmo. 2 ao quadrado dá 4. E André, mas é menos 2. Tudo bem, mas o menos está dentro do parênteses. Então, você está elevando tudo ao quadrado, inclusive o sinal de menos. Expoente par, resultado positivo. Então, menos 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 ao quadrado, que é 4. Só que você ainda vai ter que tirar a raiz disso. Ó. 1 é o A ao quadrado, 4 é o B, que era menos 2 ao quadrado, tá? Aí tudo bem, você mantém assim mesmo, tá? Dá a resposta aí, vou dar ela em vermelho também, mas vou sair daqui porque depois eu quero que ela fique cor-de-rosa. Então aqui, ó, portanto, você vai tirar aqui o seu ρ para esse exemplo 1, ó. O que você fez? Elevou a parte real ao quadrado, somou com o quadrado da parte imaginária e tirou a raiz de tudo. No caso aqui, fazendo a conta direitinho, deu que ρ é raiz de 5, tá? Ρ é raiz de 5, com cor-de-rosa aí para ficar mais amigável, tá bom? No fundo preto. Beleza? Vamos fazer o outro também. Ih, André, mas agora lascou-se, eu não entendi, porque não é A ao quadrado mais B quadrado, aí não tem o A, só tem o B, que é 3. Então, né? Mas não esquece que quando você tiver um número complexo que não tem a parte real ou que não tem a parte imaginária representada, é porque a parte que não tem é 0. Então, a minha parte real aqui é 0, porque eu só tenho a parte imaginária, certo? Ó, aí apareceu o A e o B. Tá vendo? Então, aí, ó. Rho igual A ao quadrado, nem precisava fazer isso, tá? Mas só para mostrar aí para vocês. Rho ao quadrado, que é 0, mais 3 ao quadrado, que vocês vão ver que vai dar 9, tira a raiz disso aqui, ó, porque Rho, aqui eu nem escrevi a fórmula de novo, Rho é a raiz de A, raiz de tudo, né? Tudo isso aqui tá dentro da raiz, A quadrado mais B quadrado. Então, o Rho vai dar aí, ó, Rho vai dar 0 ao quadrado dá 0 mesmo, 3 ao quadrado dá 9, 0 mais 9 dá 9, mas cuidado que é a raiz de 9. E aí, quando você tirar a raiz, vou sair de novo para, né, escrever mais bonitinho, depois trocar a cor. Raiz de 9 é simplesmente 3. Raiz de 9 não é mais ou menos 3, hein, gente? Raiz de 9 é só 3. Seria mais ou menos 3 se o ρ tivesse ao quadrado, tá? Que na fórmula inicial até era, mas como é uma medida geométrica, uma distância, e você já tirou o quadrado do ρ, você já falou que o ρ, vamos usar direto a fórmula, você já falou que o ρ ao quadrado é essa raiz. Como apareceu uma raiz de um número aí, por definição é só o positivo. O negativo seria, deixa eu sair daqui de novo, que eu vou escrever, depois eu vou querer apagar. O negativo seria se eu tivesse assim, ρ ao quadrado igual a 9, beleza. Aí o ρ pode ser, a gente já estudou isso inclusive, mais ou menos 3, mas não tá assim. Tá assim, ó, ρ é a raiz de 9, então ρ é simplesmente 3, tá? Tá só reforçando aí, eu já falei isso várias vezes para vocês em outros contextos, mas não custa reforçar, tá bom? Aqui não precisa, mas eu vou fazer um exercício mais completo para vocês revisar aquele começo que eu achei que ficou muito rabiscado. Vamos fazer aqui mais limpo, que aqui nós vamos fazer um eixo em cada número, ó. Um número em cada eixo. Vamos fazer a representação geométrica do Z da letra A e vou fazer também a representação geométrica do Z da letra B, tá? Vou fazer os dois aqui. Então vamos usar aquele padrão de cor A azul e B verde. Quem que é o A aqui? O A é 1, então eu venho no eixo X e marco o 1. O B, quem que é o B? Parte imaginária, menos 2, então eu venho no eixo Y e marco mais ou menos, tá? O menos 2, pulei aqui o 1, que seria 1, tá ali embaixo no menos 2. Gente, ó, a representação geométrica tá aqui, ó, do eixo deitado é o 1, saio de pé. Do eixo de pé é o menos 2, saio deitado. Esse aqui é o meu número, ó. Parte real, pode olhar ali, parte real 1, parte imaginária menos 2. O módulo tá aqui, ó. Se você fizesse esse desenho em escala e medisse com a régua, você ia ver que essa distância, por isso que o módulo tem que dar sempre positivo também, porque ele é uma distância, você ia ver que essa distância é raiz de 5, tá? Raiz de 5. Beleza? Essa distância aí. Ficou tortinho, depois eu passo a limpo esse desenho, só o desenhinho para vocês. Isso eu acho que eu vou conseguir apagar e fazer de novo. E o 3? Você vai falar, aí, André, o 3 lascou, porque a parte real é 0, né? Olha o A aqui, é 0. Isso. Então você vai no eixo real, que é o X, e marca ele no 0. Ele está aqui, ó, no eixo real, que é o X, no 0. Mas pode fazer isso? Pode, não só pode como deve. A parte imaginária é 3, então você vai no eixo Y e marca 1, 2, mais ou menos, tá fora de escala, 3. Aí como é que você vai fazer um encontro se um tá aqui e outro tá aqui? Do mesmo jeito, segue a regra, ó. Vou fazer, sei lá, que cor que vai aparecer aqui, um roxo, vai. Do eixo deitado, que é o X, você sai de pé. Do eixo em pé, que é o Y, não precisa, ele já se encontrou ali, ó. Tá vendo? Faz sentido, ó. A representação geométrica aqui tá simplesmente no 3.
Quando ele for um número imaginário puro, que não tem a parte real, ele vai ser simplesmente um ponto no eixo imaginário, ou seja, 0 no x, 3 no y. Tá? A representação é essa. Se você calcular a distância, ó, quanto que deu o módulo? 3, de 0 a 3 mede quanto? 3. Quando for um número imaginário puro ou real, né? Real é que não só teria o A, imaginário puro só teria o B, a gente viu isso na aula passada, você não precisa jogar dessa forma. O módulo de um complexo que só tem a parte real, que só tem a parte imaginária, é aquela parte, tá? Vai dar sempre assim, você vai levar ao quadrado e tirar a raiz, vai dar no mesmo. Deixa eu ver se eu apago só isso. Só apago só isso, depois eu faço um desenho mais bonitinho para mandar para vocês, tá? Então, sempre que você tiver, sei lá, z igual a 5, só tem parte real, não precisa fazer conta, agora você já sabe, o módulo é 5. Ou então, você tem outro exemplo, igual a gente fez aqui, z igual 7i, só tem parte imaginária, não precisa fazer conta, o módulo é 7. Tá? Porque você vai elevar ao quadrado e tirar a raiz, porque do outro pedaço é 0. Então não tem por que você fazer a conta. Elevar ao quadrado e tirar a raiz. Eu fiz aqui uma vez para você ver. Z igual menos 2. Só tem parte real. Então o módulo é menos 2, né, André? Módulo é sempre positivo, tá? Módulo é sempre positivo. Por isso chama módulo. É uma distância que você vai calcular. Como você vai elevar ao quadrado e tirar a raiz, você vai obter sempre positivo, independente do que apareceu. Então é real, ou seja, só tem o A. Ou é imaginário puro, só tem o B. Quando só tem o A, o módulo é o A. Se ele for negativo, você vai ter que trocar o sinal. Quando só tem o B, o módulo é o B. Se ele for negativo, você vai ter que trocar o sinal. Só tem o A, o módulo é o A. Como era negativo, troquei o sinal. Da mesma forma também, se Z fosse igual menos, sei lá, menos 4i, o módulo é 4, tá? Só tem parte imaginária, o módulo é a parte imaginária, mas sempre positivo. Só tem parte real, o módulo é a parte real, mas sempre positivo. Aqui já era positivo, nesses dois primeiros exemplos, no 5 e no 7, então não tive que fazer nada. Tá? Então, quando o número for imaginário puro, ou seja, só tem a parte imaginária, ou real, só tem a parte real, o módulo vai ser o que está ali. Se for negativo, você troca o sinal. Se for positivo, você só copia o que está ali. Agora, quando tiver os dois, tiver o A e o B, aí você tem que fazer. Tem que jogar na fórmula, tá? Elevar os dois ao quadrado, somar e tirar a raiz aí no fim da história. Para terminar a aula, tá bom? Para terminar, depois que eu tenho que arrumar aqui, né? Umas coisinhas que ficaram feias, mas eu acho que tá dando para acompanhar o meu raciocínio. Para terminar a aula, e a gente vê, nós vamos voltar nisso no ano que vem, porque a gente vai ver como é que aplica esse módulo e como é que aplica esse argumento, tá? Mas hoje é só ver como calcula ele. Eu vou revisar essa aula, mas vai ser mais rápido. Nós vamos ter o argumento. O que é o argumento? Vamos imaginar um exemplo parecido, tá? A gente tem aí um A positivo, então eu vou vir aqui e marcar ele no eixo X. A, estou imaginando que o A é positivo só para facilitar, tá? O desenho, o raciocínio, valeria para qualquer um dos quadrantes, vale para A negativo, para B negativo também. E vou fazer para ficar um pouco diferente, como lá eu fiz o A mais compridinho, o B mais curtinho, aqui eu vou fazer o contrário para vocês verem que dá também, tá? Vou fazer o A mais curtinho, o B mais compridinho. Usei outro tom de verde, mas não tem problema não. B também positivo para ficar mais fácil o nosso raciocínio. Como que eu marco o afixo? Do que sai do eixo em pé, eu faço um tracejado deitado. Do que sai do eixo deitado, eu faço um tracejado em pé. Marquei aí o encontro dos dois, esse é o meu afixo. Já aprendemos que o módulo é essa distância do cruzamento dos dois eixos até o ponto, tá? Até o ponto. Ah, o André fez o módulo errado. Em matemática não existe desenho errado, existe ponto pouco grosso, tá? Então, beleza. Aqui é o módulo, é o Rho, tá? Isso a gente já aprendeu. Pus até da mesma cor. Repeti o desenho do slide anterior, hein? Só como eu falei, eu tinha pegado o B mais curto, né? Mais curto que eu falo é assim, né? O B aqui tava menorzinho ali, o A tava maior. Para vocês verem que vale para qualquer exemplo. É o mesmo desenho, em Rho, A e B. O que seria o tal do argumento? Ó, então, o argumento é o ângulo com o eixo X. Eu vou pegar o módulo, onde quer que ele esteja, e vou medir esse ângulo aqui, ó. E vou chamar ele de θ, tá? Eu só estava vendo no meu resumo se o θ já ia aparecer agora, ou se tinha mais alguma coisa importante para eu falar, tá? Ou se tinha vou chamar ele de θ. Simples assim, tá? Chamei aqui de θ. Só um comentário aí para vocês. Só um comentário rápido. Não importa onde esse argumento apareça, tá? Se ele aparecer, sei lá, aqui, ó, mesma lógica que a gente usava lá em trigonometria, isso eu sei que vocês aprenderam porque teve seminário. Se, por exemplo, o meu número tivesse aqui, o módulo aparecesse aqui, ó. Então, o meu número tem essa parte imaginária, essa parte real, o módulo está aqui assim, ó, o módulo está aqui assim. Onde é que eu marco o argumento? Eu saio sempre dessa parte do eixo X e giro até ele. Ó, o meu argumento seria esse aqui,
tá? Sempre da parte positiva do eixo X e gira no sentido anti-horário. Igualzinho a gente estava fazendo em trigonometria, tá? Mas não vou deixar isso aí para não poluir o desenho para vocês. Pessoal, a gente marcou aí, né? A gente já sabe, agora a gente já sabe a equação. Não vou nem pôr aqui, né? Vou pôr só o Z igual a mais BI. Não vou repetir aqui a equação do módulo. Ela já está no slide anterior. No meu resumo aqui tá, mas eu acho que vai ficar muito poluída. Vamos fazer o seguinte. Aqui continua o mesmo raciocínio. É um triângulo retângulo. Vamos fazer o seguinte. Eu acho que cabe nessa parte da lousa aqui, ó. Para ficar bem limpo aí para vocês. Vamos reproduzir esse triângulo. De novo, a gente tem aqui, ó, um lado inteiro, um lado tracejado e o módulo ali, que é a nossa hipotenusa do triângulo retângulo, tá? O módulo tá aqui. Então, aqui, de novo, o André errou o desenho. O que eu falo para vocês vale sempre. Geometria não tem desenho errado, só tem ponto muito fininho, tá? Aqui tá o ângulo reto. Aqui, ó, aqui a gente já viu na lousa anterior que esse lado inteiro aqui mede A. Esse lado inteiro mede A, você saiu da origem e foi até A, então óbvio que ele mede A. E esse outro lado aqui, ó, esse lado em pé aqui, ele mede B. Claro, ó, se sair da origem e ir aqui, eu usei outro tom de verde, mas é a mesma ideia, tá? É B. Ah, André, mas não é esse lado, é o outro. Tudo bem, essa figura inteira, ó, foi isso que eu fui explicar lá, que eu fiz cagada e apaguei tudo. Essa figura inteira aqui, ó, que eu tô circulando aí com a minha ponteira laser, ela é um retângulo, tá? Ponteira laser virtual, né? Então, esse pedaço aqui também é B, né? Aqui, ali é B, que você foi de 0 a B, ou seja, então essa medida é B, e essa outra medida aqui também é B, tá? Essa outra medida também é B. E ali a gente sabe que é ρ. Ali a gente sabe que é ρ. Assim como vale um Pitágoras para esse triângulo retângulo, que é de onde a gente tirou a fórmula da lousa passada aí, ó, ρ igual raiz de a quadrado mais b quadrado, também valem as propriedades trigonométricas. A gente pode usar trigonometria porque agora tem um ângulo na jogada, ó. O ângulo θ está aqui. Então eu posso calcular tanto o seno de θ, tá? E já vou pôr isso aqui em vermelho, porque já são nossas equações finais. Eu vou querer deixar naquele cor de rosa, que como eu falei é mais amigável. Então, ó, para eu poder mudar a cor depois tem que sair do slide. Então aqui, ó, seno de θ, quem que é seno mesmo? A gente já aprendeu isso aí, ó. Vou até seguir aí um padrãozinho de cor, mas deixa eu já fazer aqui embaixo antes, que a gente vai calcular o seno e o cosseno de θ. E como isso aqui já é a resposta final, eu vou deixar isso aqui colorido, mas eu vou querer usar aí o padrão de cor dos lados que estão lá. Então deixa eu só recolorir aqui, voltamos, acabou. Seno é quem? A gente já aprendeu isso aqui. Seno é cateto adjacente, desculpa, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Quem está oposto ao ângulo θ? Quem está na frente do ângulo θ? É o B, ó. Então, cateto oposto sobre hipotenusa. A hipotenusa é o oposto ao ângulo reto. A gente já viu isso ali no Pitágoras. Então, é o ρ, tá? Então, é o B sobre ρ. O seno θ é o B, que é o cateto oposto ao θ, sobre ρ. E o cosseno θ, cateto adjacente sobre hipotenusa. É o mesmo triângulo, então é a mesma hipotenusa. Aqui embaixo também é ρ. Quem que é cateto adjacente ao θ? Está pertinho do θ e não, o θ não está olhando para ele, está encostado no θ. Cateto adjacente, cateto perto do θ. É o A. O cateto adjacente... Ih, errei o tom de azul também. Hoje eu tô ruim para errar a cor, hein? Pronto. Agora consertou um pouquinho. Cateto perto do θ é o A, ó. O A que está aqui. Então, é o A, que é o azul claro perto do θ, sobre hipotenusa. Cateto perto, cateto adjacente sobre hipotenusa, cosseno. Então, cosseno do ângulo θ é o cateto perto do θ pela hipotenusa. O seno é o cateto oposto ao θ, o cateto que o θ olha sobre hipotenusa. Então, é o B sobre o θ, tá? Aí, tinha esquecido de fazer aparecer o eixo. Essas aqui são as nossas duas equações finais. Essa é a equação 2 dessa matéria e essa é a equação 3 dessa matéria, tá? A aula de hoje, vocês precisam saber a dedução? Não, mas eu tenho que explicar. Pra vocês verem pelo menos uma vez na vida onde saiu e entenderem mais ou menos o significado, que alguns exercícios vão cobrar isso. Mas, no fundo, a aula de hoje é para apresentar para vocês essas três equações, que o seno do complexo, do que a gente chama de argumento, que é o ângulo do módulo, né, que é uma distância, um segmento, se é uma distância, portanto, um segmento de reta, esse segmento de reta vai formar um ângulo com o eixo X. Isso é o θ, é o argumento, tá? E não importa onde o θ esteja, a gente vai fazer a medida igual no ciclo trigonométrico, sai do eixo X e gira no sentido anti-horário.
Por exemplo, ó, deixa eu sair, para depois poder apagar. Se o meu θ tivesse nessa parte aqui, ó, se o meu θ tivesse nessa parte aqui, o meu módulo, perdão, o meu afixo tivesse aqui, então, consequentemente, né, o meu afixo é aqui no asterisco, esse risco aqui é a distância, o módulo. Como é que eu mediria o ângulo? Sai da parte positiva do eixo X e gira no sentido anti-horário. O meu θ, sim, é tudo isso, tá? É tudo isso, tá bom? Não vou marcar aí quem que é, a gente vai ter exemplos disso aí, mas basicamente a aula de hoje é apresentar para vocês o módulo que sai de um Pitágoras, ρ é a raiz de a quadrado mais b quadrado, tá? E o argumento que é o seno dele é b sobre ρ e o cosseno dele é a sobre ρ, tá? A aula de hoje é sobre essas duas fórmulas, mas nada melhor que vocês verem como é que a gente usa essas fórmulas do que um exemplo, tá? Calcule θ e ρ para o número, tá? Vamos começar pelo ρ, apesar de estar fora da ordem, ó. Como é que é mesmo? ρ é igual a quadrado mais b quadrado. Só isso? Não, tira a raiz. Estou em dúvida, André, não decorei a fórmula ainda. Volta lá e olha. Olha ali, ó. A gente teve 3 lousas principais. A introdução, que foi só marcar os pontos, tá? A do ρ, foi deduzir a fórmula do ρ, tá pronta aí. E acabou. Exercício, depois a gente vê a outra. Vamos começar pelo ρ. Tá aqui, ó. Teve um slide só para deduzir essa fórmula. Então, vamos substituir. Quem que é a parte real do z? Quem não multiplica o i. Então, a parte real é o 2. É o meu a. Então, eu ponho 2 aqui no lugar do a. O parênteses nem precisaria aqui, mas só para a gente ficar esperto aí para não errar sinal. Quem que é o b? O b é todo mundo que multiplica o i. Essa coisa feia inteira. Tem sinal de menos? Não. Então, não preciso pôr sinal nenhum. Põe a coisa feia inteira entre parênteses, tá? E você vai tirar a raiz de tudo. Basicamente, acabou o cálculo de ρ, né? Agora tem umas continhas meio chatinhas, que imagina não precisa nem de calculadora aqui. Por quê? Porque 2 ao quadrado é 4. E aqui, como é que eu faço essa conta, André? Parênteses rápido aí para vocês, hein? Porque eu vou fazer e vou apagar. Porque vocês já sabem isso, quem não sabe era para saber, então fique atento, porque talvez seja uma das últimas oportunidades. Ó, 2 vezes raiz de 3 ao quadrado. Quando eu tenho um produto e eu elevo esse produto ao quadrado, eu posso escrever o quadrado do produto como o produto dos quadrados, ou seja, eu posso distribuir o expoente. 2 vezes algo, né? Ou 2 vezes essa raiz ao quadrado é 2 ao quadrado, vezes essa raiz também ao quadrado, tá? É a mesma coisa. O que acontece com a raiz? Tem o expoente e tem a raiz. Então, cortou o 2, cortou a raiz. Vai ficar simplesmente 2 ao quadrado é 4. Cortou a raiz, cortou o quadrado, vai ficar simplesmente 3. Então, isso aqui, ó, vai dar 2 ao quadrado, que é 4, vezes o quadrado da raiz, que é simplesmente 3. Então, 4 vezes 3, esse pedaço vai dar 12. Quem não lembra o motivo, anota aí, tira a foto aí da tela, printa, sei lá, porque isso aqui não vai para vocês. Vai ficar aqui no vídeo, mas não vai para vocês. Posso distribuir o quadrado. Fica 2 ao quadrado, raiz ao quadrado fica simplesmente 3, 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 3, 12. Ó, na resolução eu pus direto o 12 aqui. Então, antes que eu me esqueça, apagar, né? Porque senão depois eu não consigo apagar, tá? Então deu simplesmente, ali a gente acabou de explicar o motivo, deu simplesmente 12. Aquele pedaço, aqui eu tinha que ter copiado o ρ, que eu não copiei, e aqui eu tinha que ter copiado a raiz também, que eu não copiei. Agora ficou um pouco mais tranquilo, ó, porque ρ vai dar 4, raiz de 4 mais 12, que é 16, raiz exata. Então, de novo, sair para depois eu poder substituir o cor-de-rosa, que é uma cor um pouco mais amigável nesse contexto, e vou fazer ele pequenininho aqui, ó. Raiz de 16 é simplesmente quem elevado ao quadrado dá 16, portanto 4. Não é mais ou menos 4, porque não é o ρ que está ao quadrado, mas sim a raiz que está no número, tá? Sim a raiz que está no número. A rigor, se for ver bem, seria, você vai fazer a representação geométrica, não sei o que, tal, poderia, é um Pitágoras, poderia até ser. Mas vamos direto para a fórmula, saiba que para o módulo a gente vai usar sempre os valores positivos. Então, para esse número, começou zoado, 2 raiz de 3, mas eu fiz de propósito porque eu sabia que o número redondinho ia sair redondinho no fim, tá? Então, o módulo aí é 4. Fizemos metade do exercício. E a outra metade, vamos separar aqui, vamos fazer a outra metade já. A gente usou a primeira fórmula que a gente deduziu nessa aula para achar o módulo. E para achar o argumento, a gente vai usar as outras duas fórmulas. É claro, ó, seno do argumento é quem? Acabamos de ver ali na luz anterior. Eu sabia que estava errado. É B sobre θ, enquanto o cosseno do argumento, agora sim,
é A sobre θ. André, não decorei isso ainda, tô com preguiça de fazer o desenho. Olha, não precisa fazer o desenho toda vez. Olha, eu deduzi ali, a fórmula sempre vale, tá? Eu fiz só para A positivo e B positivo, porque é mais fácil para mostrar. Mas vale para qualquer valor de A, qualquer valor de B, vale essas fórmulas aí, tá? Então, ó, no caso, quem que é o meu B? O meu B é esse número mais feio, é quem multiplica o I. Então, o meu B, né, parte imaginária, que multiplica o I, é 2 raiz de 3. Quem que é o meu módulo? Acabei de calcular ali. 4. 4. Tá? Vou desenvolvendo as duas ao mesmo tempo. Vou substituir aqui também. Quem que é o meu A? Tá ali, ó, parte real, quem não multiplica o I, ou seja, 2. Quem que é o meu módulo? Acabei de calcular ali do lado, 4. Então, eu estou procurando um ângulo que tenha o seno. Vou simplificar aqui, tá? 2 divide por 1. Vou fazer até a simplificação aí para vocês. 2 divide por 2 dá 1. 2 de 4 divide por 2 dá 2, tá? Então, o seno ficou aí sendo raiz de 3 sobre 2. E o cosseno está pronto, né? Está pronto. Simplifico também por 2 aqui, ó, em cima e embaixo. Divide por 2 dá 1. Divide por 4 por 2 dá 2. O cosseno é meio. Acabou o exercício. Você já sabe. Porque do jeito que eu escrevi aqui, você tem A e B positivos. Certo? Você tem A e B positivos. Então, com certeza, ó, pessoal, o meu número complexo está aqui nesse quadrante. Então, na hora que eu for por lá, vamos ter que voltar na trigonometria, tá? Quem estava aí feliz que tinha se despedido da trigonometria, pode ficar triste. Presente de Natal. Não, vai ser útil para vocês isso, pessoal. Com certeza é um número que está aqui no primeiro quadrante. Não sei exatamente as medidas, tal, não quero pensar agora, mas você vai ter que achar um argumento. Estou fazendo bem pequenininho para caber ali em cima, ó, que com certeza é um ângulo do primeiro quadrante. Se ele tivesse aqui, ó, seria um ângulo do segundo quadrante. Se ele tivesse aqui, seria um ângulo do terceiro quadrante. No outro, não vou fazer, senão vai ficar muita rabisqueira, do quarto quadrante. Então tá fácil você pensar quem que é o cara que tem esses valores de seno e cosseno, tá? Tá tranquilo você pensar quem é o cara que tem esses valores de seno e cosseno. A gente tem 3 minutos, mas eu vou relembrar aí com vocês a tabelinha para decorar seno de 30, 45 e 60 em cima na horizontal, tá? Seno, cosseno e tangente. Tabelinha aí leva alguns segundos, então mesmo já sendo quase 9 horas, não é desculpa para a gente não fazer. Ainda mais se você fizer as linhas da tabela torta, é mais rápido ainda, né? Então, como é que é a musiquinha? Eu vou fazer em ritmo de Natal. Não, ritmo de funk é melhor. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Certo? Deixa eu esperar que agora, né? Foi mais rápido do que. A raiz vai no 3 e também no 2. Só no 3 e no 2, só na parte de cima. Ó. No 3 e também no 2, só na parte de cima. A tangente é diferente, nem precisa. Tangente não vai precisar. Que calculou tangente nessa fórmula? Você viu tangente aí? Não. Então, eu estou procurando um cara do primeiro quadrante, tá? A tabelinha me serve, que tem seno raiz de 3 sobre 2 e cosseno meio. Vamos procurar esse cara. Isso aqui tem uma linha que não tem nada a ver, que parece um sinal de menos, hein? Vamos procurar esse cara. Ó, seno raiz de 3 sobre 2. Opa, só tem um. Já achei, é o 60. Será que é o 60 mesmo? Tem cosseno meio. Então, bicho, realmente, de fato, é o 60. Tá? É o 60. O cosseno deu meio. O seno deu raiz de 3 sobre 2, é o que deu ali. Então, eu já sei da trigonometria básica, da tabelinha aí que eu decorei, que o θ é 60, certo? Vou fazer ele de outra cor também, porque é o que eu falei, o cor-de-rosa é mais amigável. Gente, foi a apresentação aí das fórmulas para calcular argumento de um número complexo. Você não precisa saber a dedução dessas fórmulas, mas é importante que você saiba como usar, tá? E muitas vezes fazer o desenho vai te ajudar a saber como usar. Lembra que o módulo é a distância da origem. Fazendo de novo, rapidamente aqui, ó, como é que eu marco o afixo desse complexo? Revisando a aula inteira. O negócio que eu já fiz aqui, vou fazer mais bonitinho e mandar para vocês. Parte real no eixo X, então eu venho aqui e marco no 1. Parte imaginária no eixo Y, ali é menos 2, então eu venho aqui na parte negativa do eixo Y e marco aqui no menos 2. O afixo é o encontro. É o encontro dos pontos aí das duas coordenadas. Parte real, coordenada X, parte imaginária, coordenada Y. Quem é o módulo? É a distância disso aqui da origem. Ó. Então, se eu calcular essa distância, que eu posso calcular direto pela fórmula, mas se eu fizesse o desenho em escala e medisse com a régua, aqui ia dar exatamente raiz de 5.
Quem é o argumento? O argumento é o ângulo que eu saio da parte positiva do eixo x e vou até o módulo, tá? Então, o argumento aqui seria um ângulo bem grandão, diferente dos exemplos que a gente trabalhou. Módulo é raiz de 5, θ é argumento. E do lado de lá? Do lado de lá você olha, não tem, parece que não tem uma das partes. Qual parte não tem? A parte real. Então ele é um número imaginário puro, ele vai ficar simplesmente no eixo imaginário, que é o eixo y. Se fosse um número real, ficaria simplesmente no eixo real, que é o x, tá? Como ele é um imaginário puro, vai ficar simplesmente no eixo y. Então você vai no eixo y e marca ele ali no valor 3. Cadê o módulo? Quem que é o módulo dele? O módulo dele é a distância do afixo, porque o afixo dele está aqui, é só imaginário, está em cima do eixo imaginário, porque é só imaginário, só tem parte imaginária. Ou é simplesmente o ponto 0 e 3, tá? Porque a parte real realmente é 0. Quem que é o módulo? É a distância da origem. Então, o módulo é isso aqui, ó. Se você medir com a régua, obviamente, aqui está mais fácil você ver, vai dar 3. E quem que é o argumento? O argumento é imutavelmente sai do eixo x e gira no sentido anti-horário, bateu no módulo, o módulo é isso aqui que eu pintei de azul claro nas duas situações. Esse aqui dá para você saber que é o módulo de cabeça. Todo imaginário puro tem módulo 90 graus. 90 graus. Porque todo imaginário puro vai estar em cima do eixo y. Saiu da parte positiva do eixo x no sentido anti-horário, bateu no módulo, 90 graus, ó, ângulo reto. Tá? Esse você sabe de cabeça, o outro tem que calcular. O outro você vai calcular pela trigonometria. Alguns você vai tirar só do desenho, tá? Vou deixar esse desenho dessas cores mesmo. Achei que não ficou muito bonita a combinação de cores aí, mas são as cores primárias e ficou bem chamativo e eu acho que ficou bem enxuto. Isso que é importante, ó. Parte real, parte imaginária, o módulo tá aqui, o argumento saiu do eixo x, girou. Parte imaginária, porque só tem parte imaginária, 3, o argumento saiu do eixo x, girou. Então eu vou passar limpo para vocês o quê? Essa primeira, ficou muita rabisqueira, eu vou dar uma arrumada boa nesse slide antes de mandar para vocês. Aqui, eu vou fazer só uns quadradinhos para separar aí as situações, ficar um pouco mais limpo na hora de ler, tá? Aqui tá pronto, tá? O desenho é só ilustrativo, você não precisava fazer, mas acho que foi uma revisão bem completa da aula inteira. Aqui acho que tá bom, tá legal, aí tá mais limpo, tá mais enxuto, dá para ver bem o que é o que, né? Seno, cosseno, ok? E aqui o exercício também eu acho que ele tá bem limpo, né? Talvez eu tire aquele rabisquinho ali, porque na hora de explicar teve sentido, mas agora não. E a tabela eu vou, obviamente, pôr uma tabelinha mais bonitinha aí, digitada para vocês, tá bom? Pessoal, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, obrigado a quem veio hoje, sorte de vocês, porque eu vou passar essa aula no retorno bem rapidamente, porque agora a gente já sabe fazer os dois elementos. Vamos fazer mais exemplo, lógico. Módulo e argumento, os dois elementos que a gente precisa para escrever a forma trigonométrica de um número complexo. Essa ainda não é a forma trigonométrica, é a aula introdução à forma trigonométrica, aprender o que é módulo, o que é argumento e as 3 fórmulas que a gente usa para calcular o módulo e o argumento, que nós usaremos no retorno para escrever a forma trigonométrica de um número complexo. Obrigado, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e até o retorno.